Paz do Senhor, igreja. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos em Tua presença. Agora, Pai, para pedir que o Senhor use a Tua filha, Senhor. Use a Tua filha para nos transmitir a Tua mensagem, a Tua palavra nessa noite. Nós sabemos que isso primeiro o Senhor falou com ela, mas usa, Senhor, a Tua filha para falar conosco também. É o que pedimos, Senhor, e já Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz de Jesus, amém? Nós vamos apresentar os nossos visitantes. Quem está aqui pela primeira vez, acho que aqui na frente todo mundo conhecido, né? Lá no fundo, a grande amiga minha, Cristina, doutora Cristina, seu marido Augusto, muito grato por ter vocês aqui. E como é bom estar na casa de Jesus. Pode sentar, meus irmãos. É o melhor lugar, né? Estar na casa de Jesus e principalmente aos pés de Jesus, que é o lugar mais alto que nós podemos estar. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 10, versículos de 38 ao 42. Vamos lá então? Vamos falar sobre essas duas mulheres tão atuantes na vida de Jesus, Marta e Maria. Ainda não saiu, mas... E aconteceu que indo eles de caminho entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Amém. Meus irmãos, aqui Lucas... Quero dizer que ele foi o que mais se destacou ou destacou o ministério de Jesus. E o que mais destacou a mulher. É muito gostoso ler Lucas, né? Porque ele enaltece toda a consideração que Jesus tinha com as mulheres. A delicadeza, o amor, a valorização da mulher. E ali, naquelas campanhas itinerantes que ele tanto fazia pelas cidades, pelas aldeias, né, que eram em torno de 204 cidades, era muita coisa para eles que andavam a pé. E era bancada por mulheres, né? Maria Madalena, Joana, Susana e tantas outras. Mas esta passagem bíblica é para todos nós, mulheres e homens também. E essa passagem de Marta e Maria acontece ali em Betânia, né? Betânia ficava mais ou menos a 3 quilômetros do Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E era uma aldeia em que o mestre, várias vezes ele se hospedava. E logo a família de Lázaro, de Marta e de Maria ocupavam um lugar cativo no coração de Jesus. E Jesus volta ali da sua jornada, após ter contado atrás a parábola do bom samaritano, e se dirige a Betânia, onde ele é recebido por Marta e por Maria. E estas irmãs são mencionadas 3 vezes nas Escrituras, em Lucas 10, João 11 e João 12.
Mas nós percebemos que eles eram muito amigos e amavam o mestre. E ao lidar com o mestre, o comportamento dessas duas irmãs nos mostra duas visões diferentes sobre o servir a Deus de forma sincera e com o coração. E eu quero dizer aqui que não se trata de nós tomarmos partido de Marta e de Maria. Eu já li os dois livros e uns tomam partido de Marta, outros tomam partido de Maria. Não se trata disso aqui. É uma reflexão de como servir a Deus. É uma questão de prioridade. Prioridade, né? Então, é isso que nós vamos refletir, essa prioridade com equilíbrio. Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu pego ali o Reginaldo, né, Reginaldo? Que é o expert, ou a pastora Miriam, ou o Sandro. E um dia, um deles me disse assim: o Hernandes Dias Lopes diz que a gente tem que esperar, assim, um intervalo de mais ou menos 2 anos, para pregar no mesmo lugar a mesma palavra, né, Reginaldo? E eu sempre tenho cuidado com isso, né? Marco a pregação, onde foi. E essa pregação, o mês que vem faz 2 anos que eu a fiz aqui. Então eu achei que já era a época de recordar. E eu louvo a Deus, porque eu comecei a ver o quanto eu amadureci na fé. O que eu tinha preparado há 2 anos atrás, muita coisa mantive, mas muita coisa hoje eu tenho outro entendimento. Por quê? Quando você estuda a palavra, você tem uma maior comunhão com Deus. E é isso que eu tenho buscado. E quando eu preguei isso, eu me lembro muito bem que eu terminei de pregar. O pastor Jorge veio comigo ali e me disse assim: Roseli, você disse a palavra-chave desta pregação: equilíbrio. Equilíbrio. Então nós vamos continuar e vamos amadurecer isso. E ali, como deveria ser então essa adoração ao Senhor? Será que buscar a Deus com toda a sinceridade do meu coração envolve algum tipo de sacrifício? E como deve ser Marta com um coração de Maria? Como ser Marta hoje em dia com o coração de Maria? Então, no estudo dessa parábola, nós vamos abordar esse entendimento e ver qual foi a orientação de Jesus, o que o mestre deixou de ensinamento para nós. E ali em Lucas, diz assim, 10, 38, 40. E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, que assentou-se aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. E ali, Marta se acha, ela devia ter, claro, amizade, intimidade, né? Quando nós temos amizade com alguém, nós temos uma intimidade e nós falamos o que nós sentimos, né? E ela fala: Senhor, não se dá conta de que a Maria não está me ajudando? Ela está me deixando servir aqui sozinha. Diga a ela, Jesus, que me ajude. Mais ou menos assim, né? E ele diz assim: Marta, Marta. Quando ele usa Marta, Marta, até eu estava comentando com a pastora Miriam hoje, quando a gente vai repreender um filho, a gente fala o nome dele 2 vezes, né, João? João, João, né? Então a gente vê que por ali Jesus exorta com muito carinho a Marta, né? Eu vejo intimidade. E a Marta trabalha ali para oferecer o melhor do seu sacrifício para Jesus.
E isso é ensinado ali no Talmud, né, que são o livro sagrado dos judeus, onde está registrado toda a história do judaísmo, os costumes, as leis, a ética, a moral, enfim. E falava assim, que a mulher que servisse um profeta, no caso aqui para eles, né, o profeta era Jesus, porque até hoje, 98%, eu já falei várias vezes disso, né, acham que Jesus não é o Messias. Eles estão até hoje esperando ali. E é por isso que nós temos que orar muito para Israel, para que eles despertem que o Messias já veio. Então, eles achavam que uma obra que você oferecesse para um profeta equivalia a oferecer um sacrifício no templo dos judeus. E assim, para eles, sacrificar no templo era um dos pontos mais altos e magníficos da religião judaica. Só que eles não sabem, a maioria, né, que não, Jesus já aboliu o sacrifício do cordeiro, de imolar um cordeiro, de matar, de derramar sangue para o perdão dos pecados, porque ele já veio, já derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Amém. E isso é para sempre. Glória a Deus que o cordeiro já foi imolado por mim e por você. A mulher, devido a essa discriminação judaica, ela pouco participava das reuniões, né? Porque não podia. Daí a gente vê que Maria participa porque a casa era de Marta, né? E ela tinha uma grande intimidade com Jesus. E o trabalho de Marta era motivado por uma presença de um hóspede muito especial. Ela queria fazer uma refeição diferente, a melhor refeição, a melhor arrumação. E isso representava um sacrifício para ela, né? E Maria só queria a refeição melhor, as palavras do mestre. Ela bebia aquela água que daria vida eterna a ela. Mas aquilo já estava ficando além das forças de Marta. Pensa bem. Agora eu vou puxar a sardinha para Marta também. Imagina ali 11, 12 homens, mais os 3 da casa, 15 pessoas, chegando para comer lá na minha casa. Naquele tempo, gente, que a gente não tinha freezer, não tinha fogão a gás, não tinha água encanada. Deve ter sido uma loucura, né? Pensa bem. Busca água, acende o fogo, mata um carneiro, né? E ela queria oferecer ao mestre o que ela tinha de melhor, a melhor comida. Porque é o que nós fazemos quando nós recebemos alguém que nós gostamos na nossa casa. Você quer fazer o melhor, né? A melhor comida, a melhor sobremesa. Ainda eu comentei com a Miriam que eu ia pregar sobre isso, com a pastora Miriam, então eu disse, eu já faço o seguinte, ó, vamos lá para a cozinha, que enquanto eu vou fazendo, a gente vai conversando. Mas não dava para chamar 15 homens, 12 homens na cozinha, e isso nem era permitido na época, né? Então, realmente, no entendimento de Marta, aquela demonstração, é como a gente faz uma refeição e uma visita e ela fala, poxa, mas que gostoso que tá, foi você que fez, né? Então era um modo dela demonstrar carinho. E Jesus aqui nem repreende Marta com esse espírito. Ele só quis mostrar que estar aos pés de Jesus, aos pés dele, era o melhor lugar. E assim, as doces palavras do mestre transmitia todo aquele amor que Maria sentia por ele, né? Ela via que o próprio Criador tinha entrado por aquelas portas, estava ali ensinando, numa conversa entre amigos. E era assim que Jesus agia, né? Ele falava por parábolas, ele se aproximava ao mesmo nível da pessoa. Por isso que ele era tão encantador, um carisma que só existiu um nessa terra. Aleluia. Jesus era maravilhoso, né? Então tá lá, ó. E Maria,
ela não se continha, ela não poderia perder tão rara oportunidade. E quantos profetas e patriarcas queriam um dia ter tido essa experiência, né? Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, de estarem com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia, Jesus. E certamente Maria, ao se aproximar do Mestre, ouvindo as suas palavras, ela ficou tão compenetrada nos ensinamentos e largou tudo. Ela sentou-se e não pôde mais deixá-lo, pois suas palavras eram espírito e vida. Tem noção, gente, o que é estar com Jesus ali falando? Qualquer de nós estaríamos ali aos pés dele, bebendo palavra por palavra. Mas e a hora que chegasse a hora de almoçar, como é que faria? Terminou, vamos almoçar. E agora? Vamos comer o quê? Né? Vai raciocinando aí. E assim a Maria para ouvir Jesus, né? Porque ela sabe que o amor supera em muito o sacrifício. Às vezes a gente faz as coisas para Jesus ou para algum necessitado, né? A gente acha que está fazendo um sacrifício danado, né? E o conhecimento de Deus é muito maior do que isso. Aí, nessa parte a gente vê quando ele fala lá em Oséias, né? Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que qualquer holocausto. Mas Marta, porém, ainda pensava com a religiosidade que ela ainda possuía também, né? E assim ela fica naquela luta ali com a comida, muito enraivecida com a sua irmã, né? Afadigada. Mas era a forma como ela demonstrava o seu amor pelo Mestre, né? Seu carinho por aquele amigo tão amado e que diversas vezes ela já deveria ter hospedado. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero pensar aqui com vocês. De que forma nós estamos recebendo Jesus em nossa casa? De que forma eu estou recebendo Jesus na minha casa? Ele bate, eu abro a porta e eu deixo ele ali sozinho na sala. Ele se senta e eu vou para a cozinha, deixando sozinho. Eu falo para ele da minha adoração e da minha gratidão por ele, da sua importância vital na minha vida. É um ponto de reflexão. Como nós estamos recebendo Jesus na nossa vida, na nossa casa? Ele bate todos os dias naquela porta. Eu abro ou eu faço o que eu não escuto? Eu abro meu coração para Ele ou eu continuo o coração trancado? É isso que Jesus quer mostrar nessa parábola. Ele não está pensando em disputa entre duas irmãs. Ele conhece perfeitamente o coração de um e de outro e sabe que as duas adoram em espírito e em verdade. E Marta continua assim, porque cansa mesmo, né? E Jesus a convida carinhosamente, ainda que com uma santa energia, a deixar as formalidades da religião e passar a uma comunhão sincera, simples, de uma filha com o Pai Celeste. E quando ele diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E aqui eu fiquei novamente, quando eu estou preparando alguma coisa para falar, gente, eu já falei isso para vocês, eu me exorto antes.
eu me questiono muito, eu me cobro muito. E eu fiquei imaginando Jesus falando assim para mim: Roseli, Roseli, olha eu como sou íntima dele, né? O que você está fazendo do tempo que eu te dou aqui na terra? Com essa preciosidade da vida. Gente, como é bom viver. Como é bom viver. A gente passa por lutas, passa por aflições. Mas quando a gente tem uma fé em Deus, sabemos que não passaremos sozinhos, que Ele vai nos resgatar, nos tornar mais madura, com mais fé, com mais confiança. Hoje eu fui buscar meu neto na escola e eu estava falando para ele, né? Vocês sabem que minha filha está lá em Jaú, no internato, né, da faculdade, larga tudo aí e foi embora, e com a graça de Deus, em novembro, eles já estão voltando para terminar aqui. E eu falei: João Vitor, como Deus é maravilhoso, filho. Você está vendo como tudo passa? Tudo passa, gente. As coisas boas e as coisas ruins. E coisas boas virão e coisas não tão boas virão. Mas quando temos alguém que nos sustenta, que nos segura na mão e diz: eu passarei contigo, a carga é bem mais leve. E assim, ali em Mateus 6:27, diz: e quem de vós, por mais ansioso que estejas, preocupado e atormentado, poderá acrescentar à sua estatura um côvado? Para os seus filhos o Senhor provê o essencial. A nossa insegurança e também a nossa fraca fé nos leva à preocupação, que é a ansiedade, né? A ansiedade é o mal do século que nos leva à preocupação, né? A dificuldade de enfrentar as coisas, as depressões, vem tudo dessa ansiedade, né? Desse mundo que a gente corre tanto, tanto, tanto. E ele nos diz: não andeis, pois, inquietos, não estejais inquietos pelo dia de amanhã. Buscai primeiro as coisas do alto e a sua justiça. Aqui Jesus nos tranquiliza que a sua mão protetora, independente da nossa ansiedade, Ele estará sempre do nosso lado. Então, não temais, Ele fala, né? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu também quero registrar que o trabalho é necessário, né? Instituído por Deus, porque lá em Josué 1:9 ele diz: esforça-te de bom ânimo, né? Não temas e não te espante. E ele não disse para ninguém: fique sentado que eu faço por você. Olha só. E o nosso erro é colocar Deus em segundo plano, quando Ele deveria ser a prioridade em nossas vidas. Nós nos colocamos no piloto automático e perdemos a essência. Nós fazemos as coisas maquinalmente e nós não paramos para refletir no que Ele significa em nossa vida. E quando você acostuma a ter essa intimidade com Deus, você ora na madrugada, Ele te acorda, e mesmo que Ele não te acordar, você está com Ele no pensamento, que às vezes eu acordo e vou para a cozinha fazer café, eu já vou falando com Ele. Eu falei: meu Deus, eu não dei nem um bom dia para o Espírito Santo. Mas por quê? Porque eu já acordo falando com Ele. Então é essa intimidade que nós aprendemos a ter com Jesus, com o Espírito Santo. Ele está o dia todo, a gente está o dia todo comentando com Ele. É uma coisa que nós vamos
introjetando, né? É uma coisa interior. E quando nós nos colocamos ali no piloto automático, nós perdemos a boa parte. Ter prazer em trabalhar com Jesus, ter prazer em estar com Jesus, ter prazer em fazer as coisas para Jesus. E lá em Éfeso, Jesus exorta, né, a igreja dizendo: conheço as tuas obras, o teu trabalho, sofreste, trabalhaste pelo meu nome. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. O que é esse primeiro amor com Jesus? É a comunhão, é o entusiasmo, é você sentir vontade de estar na casa do Senhor. É até as lágrimas quando a gente sente a presença do Senhor. E vou contar aqui, fazer um parêntese para vocês. Eu fui submetida a essa prova no final de semana, né? Meu marido ficou muito mal ali, teve até um começo de pneumonia, ficou a semana toda tomando antibióticos, corticoides, mas quando chegou na sexta-feira ele não estava bem. Por isso que eu estou falando, prioridade com equilíbrio. Ou eu deixava o meu marido sozinho, ou eu vinha para a igreja. Mas eu tenho certeza que o que Jesus queria de mim, que eu ficasse cuidando dele, é o meu companheiro, é ele que Deus colocou ali do meu lado para eu cuidá-lo, como ele cuida de mim. Eu disse não vou. Ele falava, vai bem, não vai acontecer nada. Não vou ter sossego. Falei, Senhor, a minha prioridade é a minha adoração a Ti. Você conhece o meu coração, mas eu vou ficar cuidando dele. E passou a sexta, passou o sábado, ele estava mal ainda, ele foi melhorar ali na hora do almoço, no domingo, 1, 2 horas da tarde. Aí ele falou assim, hoje você vai na igreja. Eu falei, vai você também comigo, põe máscara. Ele falou, não, de jeito nenhum. Não posso ser irresponsável com quem está perto de mim. Aí eu disse assim, eu não vou. Primeiro, eu não ensaiei sexta-feira com os meus maestros, então eu não vou, não acho justo. E segundo, gente, eu ia ficar com uma dor de cotovelo tão grande, vocês aqui em cima cantando, eu ali embaixo olhando. Aí eu falei, Senhor, eu não vou assistir pela televisão, mas não dei conta, eu vi 2 louvores, eu falei, Senhor, eu não dou conta de ver não, porque eu queria estar lá. Mas louvo a Deus porque na segunda-feira ele já estava bom. Então, a prioridade naquele momento era a minha família. Era a minha família. E ele conhece o meu coração, como ele conhecia o coração de Marta. Vocês estão pegando a essência, gente, que não é a disputa entre Maria e Marta? Com os dois, Jesus nos deu ensinamento. Tanto com Maria como com Marta. Por isso que diz, como ser Marta com o coração de Maria. Eu não vou demorar muito não, viu gente? Então, pessoal, não deixemos que as coisas do mundo ou os afazeres nos tire o tempo que seria do Senhor e principalmente da nossa família. Porque mais tarde nós vamos pagar um duro preço, como nós estamos vendo aí, tanta família que já não se fala dos valores, filhos que nós não passamos mais os valores, nós não, porque graças a Deus ainda a gente vem de uma geração que ainda a gente tenta passar os valores, mas essa geração deles é uma geração muito frágil, gente. É chamado de geração Nutella. Eles desmontam por qualquer coisa, porque eles não têm Deus. Eles não querem mais vir. Eu oro todos os dias pela salvação da minha família, né? Como eu orei um dia pela salvação do meu marido, para que Deus o convertesse. E assim, as características delas são diferentes, mas as duas
procuravam oferecer o seu melhor a Jesus. E eu pergunto para vocês, que tipo de banquete nós estamos oferecendo a Jesus todos os dias da nossa vida? O que fazemos para Cristo é consequência da nossa intimidade com Ele. Nunca nós devemos perder essa essência, porque Ele nos diz: filho meu, dá-me o teu coração. É isso que Ele quer da gente, né? Nosso coração, a nossa alma, a nossa adoração. E saber que Ele é o único que eu preciso. Quem tem Jesus, nós não precisamos de mais nada. Claro, quando eu digo mais nada, é aqui dentro, né? Na adoração mesmo. Então, à medida que nós aprendemos o significado de escolhermos a melhor parte, essa intimidade com Deus, inicia-se dentro de nós uma mudança interior muito grande, muito grande. E Ele nos aceita do jeito que nós somos, Marta, Maria, ou uma combinação das duas, né? E Ele é o único que pode nos dar um coração de Maria no mundo de Marta. E assim, Maria também aprendeu. Agora também eu vou falar da Maria. Ela aprendeu e ela mudou também aquela sua natureza contemplativa que ela tinha, né? A diferença das duas irmãs. E assim, quando ela percebe que Jesus se aproxima pela ocasião da morte de Lázaro, ela coloca em prática o que ela aprendeu com a adoração e as palavras de Jesus. E o reino de Deus, como nós vemos aqui, é um paradoxo, né? Ele é realmente difícil de entender às vezes. Às vezes a gente lê e fica confusa, e o Espírito Santo vai nos dando entendimento. E particularmente essa parte aqui, esse Lucas 10 aqui, 37 a 42, merece assim muito mais discussões. Se for fazer uma pregação entre mulheres, então faz ideia, porque eu tenho certeza que a Marta impera na maioria de nós. Pensa bem, né? E assim, meus irmãos, nós vamos ver que nós somos salvos. Não é por obra meritória, né? É por fé e graça. E imerecido mesmo, né? Pois Ele ainda nos chamou, sendo ainda pecadores. E nós devemos aceitar isso com todo o nosso coração, né? Aceitar a graça do Pai, lavar-nos nesse sangue que Ele derramou na cruz, nos fazer limpos por esse sacrifício de Jesus. Isso é maravilhoso, isso é o que importa, né? Nós fomos salvos pelo sacrifício dele. E eu estava lendo sobre dízimo esses dias, e uma coisa que me marcou muito foi quando eles dizem assim: nós damos uma pequena parte, porque Ele nos deu o melhor que Ele tinha, que era o seu Filho. Ele nos deu de graça, de graça. E eu quero dizer para vocês, terminando aqui, que se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ali está em João, né, 1:7. Então eu quero dizer para vocês que o seu Espírito Santo, pedir para que Ele nos inspire sempre as boas escolhas, a melhor escolha. E a melhor é estarmos sempre aos pés de Jesus,
E como nós podemos estar aos pés de Jesus? Todos os dias, a hora que eu quiser, é lendo a sua palavra. É o meio que nós temos de estar aos pés de Jesus. Jesus nos deixou tudo na sua palavra. É só abrir e o Espírito Santo vai falar com a gente. E cada vez de uma maneira mais especial. Somente Jesus é o único que pode dar esse coração de Maria, né, na vida de Marta e na nossa vida também. Que seja Maria, que seja Marta, que sejamos as duas, porque nós temos das duas, mas que nós façamos sempre a melhor escolha, porque Deus está buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é isso que nós nunca podemos esquecer, de render louvores, graças, honras para aquele único que é digno disso. Amém. Amém? Amém. Amém. Vamos louvar.